Boa noite, irmã Beth, graça e paz, tudo bem? Está me ouvindo bem? A qualidade do som e da imagem está dentro dos limites do aceitável, tudo certinho aí? Boa noite aos demais irmãos que estão chegando para estarem conosco nessa noite. Muito obrigado, irmã Beth, pela resposta, pelo feedback. Pastor Sérgio, boa noite. Bom ter o pastor aqui conosco. Graça e paz a você, sua família. Meus irmãos, nós vamos hoje dar prosseguimento ao estudo da semana passada. Na verdade, nós vamos oferecer novamente o que nós falamos na semana passada e ampliar, para que a gente então possa completar todo o estudo. Então, se você está aqui assistindo e não esteve na semana passada, não tem problema nenhum, você não vai perder. E você que esteve, não vai ficar com aquele sentimento de que não valeu a pena, de que você está ouvindo pela segunda vez, que você está ouvindo a mesma coisa. E nós vamos tentar abordar o mesmo conteúdo, trazendo algumas outras perspectivas, num formato diferente, uma ordem distinta um pouco, de forma que não seja um repeteco para você. A gente diz isso porque semana passada nós tivemos problemas técnicos, tentamos gerar um novo link para darmos prosseguimento, que também não foi possível, e vamos orar hoje para que Deus nos agracie, para que isso não ocorra, para que a gente possa dar continuidade ao estudo de forma tranquila, sem problemas. Boa noite também ao pastor Vantuí, a irmã Miriam. Eu sempre tenho dificuldade aí com o nome das irmãs, sempre me confundo. Boa noite, graça e paz. Meus irmãos, vamos começar orando, mas eu queria lembrar brevemente que no sábado nós temos a live lá no Relevantes.sul. O irmão Hugo vai estar trazendo estudo para os adolescentes, jovens, se os demais irmãos querem participar lá no Instagram. E no domingo pela manhã, às 10 horas, geralmente nós temos escola bíblica dominical, mas nós não teremos nesse domingo, porque às 9h30, a Igreja Batista Sul, seus membros estarão reunidos em assembleia, presencialmente aqui no nosso espaço de culto. E à noite, às 19 horas, com um número reduzido aqui no templo e transmitindo ao vivo, aqui mesmo no YouTube, teremos nosso culto, nossa celebração dominical. Bom? Então vamos orar nesse momento, para que Deus nos abençoe nesse estudo. E logo após esse estudo, nós vamos ter um tempo de intercessão, aqui mesmo sequenciado, mesmo link aqui, pela irmã Miriam e demais necessitados. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado porque com o Senhor no barco tudo vai bem. Muito obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. E te louvamos porque temos essa oportunidade nesse momento de estudarmos sobre o Sermão do Monte, estudarmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amplia nosso entendimento, nós queremos compreender melhor a Escritura e também trabalha no nosso coração, porque não queremos ser apenas entendedores, mas praticantes, amantes. Queremos, Deus, que as nossas vontades, nossos desejos sejam de acordo com a Tua vontade. Nos dê graça, nos abençoe, que seja
um tempo precioso aqui. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, uma boa noite, irmão Luciano, irmão Hamilton, bom ter vocês aqui com a gente também. Nós, no estudo anterior, falamos em Mateus capítulo 5 até o verso 12 sobre as características dos súditos do reino de Deus. Nós mostramos como a mensagem de João Batista é continuada pelo Senhor Jesus, ensinando e pregando que o reino de Deus estava próximo, que o reino de Deus era chegado. É uma mensagem de que o Rei Jesus, o Messias prometido, veio à Terra e o reino de Deus foi inaugurado. Agora, no meio do império das trevas, que domina sobre o tempo presente, o reino de Deus está crescendo, está avançando. E Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele vai, de uma forma muito clara e muito específica, começar nos ensinando sobre qual é o caráter daqueles que são parte do reino de Deus. Qual é o caráter, quais são as características dos súditos do reino de Deus. Isso é muito importante porque alguma pessoa pode pensar que é súdito do reino de Deus, faz parte do reino de Deus, porque é religioso, porque frequenta uma igreja evangélica. Mas essas características que nós encontramos aqui nos primeiros 12 versículos do capítulo 5, logo no início da pregação de Jesus, quando ele se assentou naquela montanha, são muito importantes para que a gente possa compreender se somos ou não somos de fato súditos do reino de Deus. E é interessante que, ao mesmo tempo que Jesus está oferecendo essas características dos súditos do reino de Deus, Jesus também está nos convidando aqueles que não fazem parte ainda do reino para virem. E ele diz que ter essas características de um súdito do reino de Deus, que reflete quem o Rei Jesus é de fato o segredo para a felicidade. Ele mostra que ter em sua vida os frutos ou o fruto do Espírito de Deus e ser alguém que tem um caráter de acordo com a lei de Deus é ser bem-aventurado, é ser feliz. Por isso que o último estudo nós denominamos de o caminho para a felicidade. Se alguém deseja ser feliz de fato, se alguém deseja ter alegria de fato, e não é nenhum pecado de você querer ter alegria, de você querer ter felicidade, porque Deus te criou com esse instinto para a felicidade, para a alegria, para o prazer. Você encontrará isso efetivamente através de viver uma vida dentro da perspectiva de Deus, se submetendo aos valores do reino de Deus, sendo um súdito do reino de Deus. É o que o John Piper chama de teologia da alegria. Quer ser feliz? Busque essa felicidade, busque essa alegria. Mas ela só será possível plenamente, você só será de fato pleno, realizado, feliz, na linguagem aqui do Sermão do Monte, bem-aventurado, se você reconhecer a sua pobreza espiritual, clamar por justiça e receber a justiça de Deus pela fé e viver a lei de Deus como uma pessoa mansa e quebrantada, e talvez até será perseguido por isso, mas aí você vai ser mais feliz ainda. Bom, esse é o resumo do que nós vimos. E depois de afirmar isso, Jesus, então, a partir do verso 13 até o verso 16, ele vai mostrar que esses súditos do reino de Deus foram colocados nessa terra, em locais estratégicos, pelo próprio Deus, para que nós possamos ser representantes do seu reino na terra. O estudo de hoje nos ajuda a responder a pergunta se Deus é tão bom e maravilhoso, se Ele nos ama, se Ele nos salvou, por que Ele nos deixou um tempo ainda nessa terra, sofrendo enfermidades, riscos, perigos, muitas vezes passando por sofrimentos? Por que nós ainda estamos nessa terra? Por que o Senhor não nos levou imediatamente para o céu? Por que o Senhor ainda não retornou para buscar a sua noiva, a sua igreja? Aqui está a resposta. Por que o reino de Deus não está consumado? Ele foi inaugurado, mas ainda está em desenvolvimento, ele ainda não está completo e consumado. Por quê? Porque Deus ainda tem um propósito, um objetivo, e nós somos parte disso. Deus nos deu um grande privilégio de sermos embaixadores, representantes do reino dele nessa terra. Essa terra, esse mundo que, segundo a Bíblia, jaz no maligno,
o império das trevas domina, Satanás está cegando o entendimento daqueles que não têm a fé em Jesus. Tudo isso tudo isso é comprovado por versículos bíblicos. Deus então coloca os seus representantes, os súditos do reino, que tem o caráter que nós estudamos no último estudo. Agora eles estão no meio dessas trevas como luz. No meio dessa cultura insossa, sem sabor, que é agradável ao paladar de Deus, em putrefação ética, moral, espiritual, Deus nos coloca como sal para preservar essa cultura, essa sociedade, essa civilização. Então, meus irmãos, nós temos nesses versículos que leremos hoje a resposta para a pergunta: por que eu ainda estou na Terra? Se você está em busca de sentido, se você está em busca de propósito, isso vai agregar muito para você. Esse texto também nos ajuda a compreender qual é a missão primária da Igreja de Cristo. Qual é a missão primeira dos súditos de Jesus nessa terra. Então, nós vamos ler esses versículos e vamos explicá-los e aplicá-los à nossa realidade com a graça do Senhor. O texto bíblico diz assim, a partir do verso 3 de Mateus, capítulo 5. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Veja bem, Jesus aqui usa duas metáforas para nos auxiliar na compreensão de qual é a nossa missão nessa terra. Para que nós possamos entender o nosso papel, nossa função de embaixadores do reino de Deus nessa terra. Ele diz primeiramente que nós somos sal. E nós precisamos entender que naquele tempo onde não havia refrigeração elétrica como temos hoje, os homens usavam o sal não simplesmente para trazer sabor à alimentação, mas sobretudo para preservação, para impedir o estado de decomposição, sobretudo de proteína. Sobretudo, após a morte de animais que serviriam de alimento por um tempo, o sal era colocado como uma forma de preservação. O mundo, e essa é uma afirmação implícita do texto, está em decadência. A grande verdade, meus irmãos, conforme esse texto deixa implícito e diversas outras profecias bíblicas apontam, é que o mundo vai de mal a pior. O progresso tecnológico não é sinônimo de progresso moral ou espiritual. As profecias bíblicas apontam não para um fim onde, de uma forma utópica, a humanidade desenvolvida vai criar uma civilização de paz, de amor, de respeito. Pelo contrário, a intolerância, o ódio, a iniquidade, o pecado, as ofensas a Deus, elas vão se multiplicar cada vez mais. E é por isso que, apesar do avanço das tecnologias, da ciência, nós vemos a humanidade cada vez mais imoral, cada vez mais distante de Deus. E essa é a tendência bíblica. Mas o mundo não está pior, porque o Espírito de Deus está atuando na terra e usando, inclusive, a sua igreja, usando os súditos do reino. Nós somos o sal da terra. Deus nos colocou nesse mundo para que ele não seja pior. Então, o nosso chamado não é simplesmente para que nós sejamos passivos, para que nós sejamos indiferentes, para que possamos saber de que o mundo está indo de mal a pior e descendo ladeira abaixo e olhemos para isso e pensemos, olha, não tem nada a ser feito. Pelo contrário, é algo paradoxal, que ao mesmo tempo que sabemos que o mundo está descendo a ladeira e ele vai chegar no fundo e no fim, Deus deseja que ele não decline de uma forma tão acentuada, mas de forma progressiva, porque a igreja, os súditos do reino de Deus, os embaixadores do reino de Deus, estão sendo usados por Deus como sal para impedir
essa decomposição total e completa, imediata da civilização humana. Então, Deus deseja usar a sua vida para conter o mal na sociedade. Por isso que Deus te colocou onde você está, na sua família, no seu local de estudo, no seu local de trabalho. Deus te colocou estrategicamente nesse lugar para que você possa ser um instrumento dele, para que você leve a conversa para um outro nível, para que você leve a conversa para um outro tom, para que você coloque uma vírgula diante das colocações, para que você vote diferente da maioria, para que você seja sal para essa terra e ajude na preservação. Isso também significa que nós, nas nossas boas obras, vamos fazendo bem para a sociedade, vamos sendo justos, vamos fazendo de forma correta, vamos ajudando os necessitados que estão ao nosso redor. E em tudo isso nós vamos auxiliando a sociedade a viver de uma forma que a decadência possa ser desacelerada. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas pessoas, diante desse texto, pensam que esse é um chamado para que a Igreja de Cristo se enganje em ação social para acabar com a pobreza do mundo. Isso, aqueles irmãos que se colocam mais nas reflexões que nós chamamos hoje de esquerda. E aqueles que se colocam mais num polo à direita, eles vão olhar para um texto como esse e vão ver talvez um chamado para que o reino de Deus seja implementado à força através da política, da economia. Nós temos que tomar cuidado, porque quando o texto fala que nós somos sal da terra, não é um chamado para que, em nome de Deus, a todo custo, nós venhamos a implementar o reino na civilização humana, porque o reino de Deus, ele parte do coração dos seres humanos. Então, nós somos chamados para esse trabalho paradoxal, onde nós nos esforçamos pelo bem, e o bem que reflete a lei de Deus. Nós lutamos pelo bem, mas lutamos com armas espirituais e com amor. Nós nos posicionamos, mas sabendo que vamos ser usados por Deus para conter o avanço do mal, mas não para a eliminação do mal completo, porque quem fará isso vai ser o Senhor Jesus na sua vinda, num ato metafísico transcendental e não num esforço terreno e humano. Então, sobretudo, nós precisamos perceber que quando Deus fala, vocês são o sal da terra, ele acabou de dizer que o sal da terra são aqueles que são mansos, são aqueles que são pacificadores, são aqueles que são pobres de espírito. Então, precisamos compreender que o ser o sal da terra é viver a ética do reino de Deus. É ser manso em um mundo onde não conhece, um mundo que não conhece mansidão. É ser um pacificador em um mundo onde as pessoas difamam e inflamam. Usam as redes sociais para perpetuar o mal. Nós somos chamados por Deus para ser aqueles que têm sede de justiça, mas não significa que nós vamos fazer justiça com as próprias mãos, mas saber que justiça é, sobretudo, um homem justo se reconciliar com Deus, ser justificado através de Cristo Jesus. Então, quando somos chamados para ser o sal da terra, esse é um chamado para que a gente viva aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos inseriu, de acordo com a ética do reino de Deus, que é o que nós estudamos no último estudo. Ou, em outras palavras, Deus chama você para viver a felicidade e a alegria do reino de Deus, onde você está inserido, na sua casa, entre os seus familiares, entre os seus amigos, entre os seus contatos sociais, entre sua rede de relacionamento, de trabalho, estudantil, enfim. Isso é ser sal, é ser um cristão, é ser alguém que é súdito do reino de Deus, é viver a ética do reino de Deus, onde você se encontra. E, naturalmente, a putrefação ao seu redor vai ser paralisada. A morte ao seu lado vai ser diminuída, porque Deus há de usar você como um sal usado numa carne para preservação. Mas ele não para por aí, ele amplia o entendimento nosso com uma outra metáfora, dizendo, olha, mas vocês são a luz do mundo.
E é maravilhoso porque 1 João, capítulo 1, verso 5, diz que Deus é luz. E o próprio Jesus, em um outro momento, ele diz, eu sou a luz do mundo. E agora, ele diz, vocês são a luz do mundo. Porque ele está em nós, através do Espírito. Porque ele diz, estarei convosco até a consumação dos séculos. Porque ele é a cabeça e nós somos o corpo, a igreja. Olha, é maravilhoso perceber isso, que nós brilhamos não porque nós temos algo bom em nós, intrinsecamente, mas nós somos luz e brilhamos porque Deus habita em nós. Nós somos o templo de Deus nessa terra. Não aquele templo fixo, feito de mãos humanas, mas templo feito pelas mãos do próprio Deus, feito do barro, a imagem e semelhança dele, e como tabernáculo no deserto que se movia, nós nos movemos e o templo de Deus se move, nós somos o templo de Deus, nós somos o templo de Deus, e onde nós vamos, a luz de Deus brilha. Onde nós vamos refletindo quem Deus é, nós vamos brilhando e mostrando para as pessoas quão maravilhoso é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Você é uma luz para essa sociedade. E o texto bíblico diz, olha, ninguém pode esconder uma cidade que foi construída no alto como uma rocha, no alto de um monte. E as pessoas de longe olham para o monte e veem a cidade. Igualmente, a luz que brilha em você não pode ser escondida. E é por isso que Spurgeon disse, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um campo missionário. Ou seja, ou ele está brilhando a luz de Jesus, ou ele não tem a luz de Jesus. Não é um chamado para que você brilhe. É uma detecção daquilo que você é. Não é um chamado para que você se esforce para brilhar, ainda que isso seja verdadeiro, mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando, olha, você, como súdito do reino de Deus, foi colocado por Deus no meio das trevas para brilhar. E quando brilhamos, nós apontamos o caminho para Deus. E aí ele diz, olha, ninguém acende uma luz e coloca ela escondida. Então, se a luz acaba na sua casa, você tem que acender uma vela, você vai pôr num lugar central, num lugar alto, para que ela ilumine todo o ambiente. Igualmente, Deus nos colocou soberanamente na sua providência, em lugares específicos e estratégicos, para que nós possamos brilhar. E é por isso que a gente entende por que algumas pessoas vão para hospitais, por que algumas coisas dão errado na nossa vida, e de repente a gente está em lugares, por que Deus nos deu uma profissão que nos deixa muitas vezes até mesmo em crise. Porque Deus quer ter os seus súditos em todos os lugares, em todas as camadas da sociedade. É por isso que Deus concede riqueza para uns e nem tanto para outros, porque Ele quer ter representantes em todas as camadas socioeconômicas. Nós somos a luz de Deus nesse mundo, para apontar o caminho e a direção. É isso que a luz faz, ela nos permite ver. E, meus irmãos, não é um caminho para uma proposta econômica melhor. Ainda que, como cristãos, nós possamos pensar economia e ir contra propostas econômicas que são irracionais, porque nós, a partir da perspectiva de Deus, da Escritura, entendemos bem o que é o ser humano, entendemos, então, sobre sociedade, e podemos falar de economia a partir de uma perspectiva cristã. Agora, não é implementar a economia sacrossanta ou correta na terra, apontar o caminho de Deus, é apontar o caminho para o reino de Deus, e lembrar que o reino de Deus está presente no mundo, está no nosso meio, mas ele também, Jesus disse, é do outro mundo. Então, nós não podemos perder a perspectiva da transcendência do Evangelho. Nós não podemos perder a perspectiva de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, Paulo diz, eu não me envergonho dele, do judeu e também do grego. Então, quando nós somos chamados para ser luz, nós somos chamados para iluminar e mostrar o caminho para Deus. Uma embaixada é um espaço de terra colocado em outro país que representa a nação de origem. E o embaixador é o representante de um governo em um outro país. Nós somos os embaixadores de Deus na terra. No meio do império das trevas, no meio do reino dos homens, nós somos os embaixadores de Jesus. Nós somos representantes do reino de Deus. As pessoas precisam olhar para a nossa vida
e vê Deus. A sociedade não está pior porque nós estamos aqui. Porque quando nós nos comportamos, quando nós nos movemos, quando nós vivemos, nós fazemos isso a partir da cultura celestial, a partir do reino de Deus. E assim nós vamos fazendo com que a sociedade não se deteriore tão rápido. E isso é manifesto em todas as nossas ações, de como tratamos as pessoas ao voto. E somos chamados também de luz, porque nós apontamos o caminho para Deus, o caminho para o Evangelho, o caminho para o Cristo, Jesus. Nós somos as lanternas de Deus nesse mundo de escuridão, para apontar o caminho para as pessoas. Nós somos embaixadores do reino de Deus nessa terra. E, meus irmãos, Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele fala algo que eu quero tentar ler para vocês nesse momento. Eu tentei fazer essa leitura na semana passada, e foi bem aqui que alguns irmãos deixaram de receber as conexões, eu não sei quantos ouviram, mas de toda forma nós não tivemos tempo naquela ocasião para nos debruçar, para nos deleitar naquele texto. E eu quero aqui buscar esse texto porque o Dr. Martyn Lloyd-Jones, grande pregador londrino, que substituiu não na mesma igreja, mas na liderança da igreja de Londres, Charles Spurgeon, ele tem um livro clássico que muito tem nos ajudado a estudos, que é um comentário do Sermão do Monte. E comentando sobre essa passagem, ele faz uma consideração que eu achei altamente importante para todos nós. E é tão importante, é tão preciso, que eu não queria simplesmente reproduzir as ideias, mas eu queria, de fato, ler para que os irmãos possam beber dessa fonte diretamente e apreender sobre aquilo que muito trouxe luz ao meu entendimento a respeito desse texto. Eu estou abrindo aqui, enquanto abre eu quero dar saudação aos meus irmãos que ainda não dei, o Arthur que está aqui com a gente, junto com a Milton, muito bom, irmão Luciano, saudações a vocês. Querido irmão Fenelon, ainda lá no norte de Minas, com muita saudade estamos de você, a Eunice. Irmã Alice, boa noite. Irmã Alice, saudações. Irmã Alda, Deus abençoe vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, faça, que daqui a pouquinho a gente já vai ler para responder, para compreender. André, saudações, que bom que o irmão está aí presente também com a gente. Olha, Martyn Lloyd-Jones diz assim, que esse texto fala a respeito da tarefa primeira dos súditos do reino, tarefa primeira, a principal tarefa da igreja de Cristo na terra. Então ele diz, a tarefa primária da igreja consiste em evangelizar e pregar o evangelho. Como que nós podemos auxiliar o mundo a não se deteriorar? Como que nós podemos apontar o caminho para Deus? Através da evangelização. Essa é a primeira missão da igreja. E ele continua. Consideremos a questão pelo seguinte prisma. Se a igreja cristã de nossos dias desperdiça quase todo o seu tempo denunciando o comunismo, parece-me que o principal resultado disso é que os comunistas não se inclinarão por dar ouvidos à pregação do evangelho. Se a igreja fica sempre a denunciar algum segmento particular da sociedade, ela estará fechando as portas da evangelização àquele segmento. Dr. Martyn Lloyd-Jones, que viveu num mundo pré-Guerra Fria, ele vê a ascensão do comunismo, ele vê no seu tempo uma igreja engajada em bater, em criticar o comunismo, a esquerda o tempo inteiro. É muito interessante porque é algo muito próximo do que nós estamos vivendo. É óbvio que o Dr. Martyn Lloyd-Jones não acreditava, por ser cristão, nas bases da filosofia marxista que possibilitam um pensamento mais à esquerda. Naturalmente, ele não pensava como nós, ainda que possamos beneficiar de algumas críticas promovidas por filósofos dessa linha, nós sabemos que eles não têm as respostas corretas para a sociedade. E que a proposta prática dessa filosofia, que é o comunismo ou o socialismo, historicamente foi vencido e falido. Então, não há aqui
uma diminuição da gravidade de algumas afirmações desse grupo. Mas o que ele está dizendo é, olha, se nós, igreja, investimos o nosso tempo para criticar a esquerda, o comunismo, é isso que ele está dizendo, era o desafio do tempo dele, nós estamos perdendo a oportunidade de sentar em um bom diálogo com essas pessoas e dialogar com elas e apontar para elas um Deus que é amor, um Deus que é tolerante, um Deus que ama, um Deus que é rei sobre todas as coisas. Então, como igreja, nós precisamos tomar cuidado para não perdermos o foco da nossa missão. Então, ele vai continuar. Todavia, se adotamos o ponto de vista do Novo Testamento sobre essas questões, teremos de acreditar que os comunistas também têm uma alma que precisa ser salva, exatamente como a alma de quaisquer outros indivíduos. Por ser um pregador do Evangelho e representante da igreja, o meu dever é evangelizar a todas as variedades de classes de homens e mulheres. Contudo, no instante mesmo em que a igreja começa a intervir nas lides políticas, sociais e econômicas, ela já começou a atrapalhar-se, a entrevar-se quanto à tarefa evangelizadora da qual foi incumbida por Deus. Cada vez mais, a igreja ocidental está engajada politicamente. Hoje nós temos uma bancada evangélica no Brasil. Nós estamos cada vez mais emparelhados com determinadas camadas econômicas, políticas e filosóficas. E, naturalmente, haverá ponto de contato da nossa cosmovisão com determinadas perspectivas. Mas nós não podemos emparelhar, por quê? Porque nós temos uma agenda própria. O nosso reino é o reino de Deus. E nós temos uma cosmovisão, um chamado profético, para estar centrado em Cristo Jesus e profetizar contra tudo aquilo que é pecado, à esquerda ou à direita. E ele é muito feliz quando ele traz esse comentário, porque a tarefa principal da igreja enquanto sal e luz é a proclamação do Evangelho. É a vivência e a proclamação do Evangelho. É isso que, de fato, muda a sociedade. Ele diz, então, permita-se ao crente individual desempenhar seu papel de cidadão e que pertença a qualquer partido político que for de sua preferência. Eu concordo plenamente com ele. Agora, isso é algo que só ao indivíduo cabe decidir. Todavia, como igreja, que é, a igreja não pode intrometer-se e nem preocupar-se com tais questões. Então, na individualidade, você vai ter as suas preferências, os seus posicionamentos, você tem toda a liberdade para se expressar, contanto que você não fira a ética cristã, a lei do amor a Deus e a lei do amor ao próximo, porque alguns engajados em política estão apoiando perspectivas que ofendem a Deus, outros não que ofendem a Deus, mas com tanta veemência ofendem o seu próximo, e ambos pecam. Agora, você tem liberdade para se expressar, para se posicionar, guardado essas ressalvas que eu já fiz, a se envolver, inclusive, na vivência política de uma cidade, uma nação, até ser um candidato como um cristão, e isso é muito bom, se temos homens e mulheres de Deus que vão fazer, de fato, bem para a sociedade, se são, de fato, homens e mulheres de Deus, não só ser representantes do gueto evangélico, mas fazer bem para a sociedade, porque Deus ama a sociedade. Então, há espaço para isso. Agora, nós não podemos confundir a atuação de indivíduos que pertencem à igreja com a atuação da igreja. Então, alguns irmãos me perguntaram nesse universo agora de eleições em quem eles deveriam votar. E esse não é meu papel, esse não é o papel da igreja, dizer em quem você vota. Mas é um papel de chamar a atenção para a necessidade de reflexão, de oração, de diálogo, de atenção, de ensinarmos a perspectiva cristã e a cosmovisão cristã, para que você, empoderado do conhecimento bíblico, possa dizer não para propostas, projetos e candidatos que se opõem à proposta de Deus para a sociedade. Então, esse é o papel da igreja, mas, sobretudo, é um papel de proclamação do Evangelho, de convidar todos, a esquerda e a direita, assim rendeu o Senhor Jesus, e se tornarem parte e membros do reino de Deus. E se tornando parte e membros do reino de Deus, eles terão que abandonar e conformar toda a sua filosofia econômica, política, ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, esse texto é muito importante que nós lemos aqui do Dr. Marcos Lloyd Jones, porque ele nos auxilia a compreender o verdadeiro significado de ser sal e de ser luz. É ser embaixador do reino de Deus. É ser representante, vivendo e comunicando o Evangelho. Isso é ser sal, isso é ser luz. Esse é o nosso chamado principal. Não nos esqueçamos e não nos percamos na caminhada. Bom, Leila, saudações a você. Se algum irmão tiver dúvida, esse é o momento, porque nós já vamos aqui finalizar o estudo e entrarmos aqui no tempo de oração, tempo de intercessão, pela vida de alguns irmãos da nossa igreja. Lembrando que, não só da nossa igreja, né, mas alguns irmãos que nos pediram para orar e interceder por algumas pessoas. Lembrando que, na próxima quarta-feira, se Deus permitir, nós vamos trabalhar um pouco sobre a relação do cristão com a lei do Antigo Testamento, que é algo que geralmente gera uma certa dificuldade para alguns. O apóstolo Mateus, ele vai registrar aqui parte desse sermão de Jesus, e assim o Senhor Jesus nos vai auxiliar a compreender essa relação do súdito do reino de Deus com as leis do Antigo Testamento. Eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. Bem, se não há dúvidas ou comentários, nós vamos então aqui orar, finalizando esse estudo, e vamos passar depois então para um tempo de intercessão. Senhor, muito obrigado pela presença dos irmãos e irmãs que estão aqui conosco nesse momento, aqueles que porventura vão ouvir num outro ambiente, numa outra hora. Que o Senhor nos auxilie, Deus, para que a gente possa ser sal e luz. Isso é o que nós somos. Somos representantes do teu reino onde formos. Somos representantes do reino de Deus por onde passarmos. Nos ajuda a viver para a tua honra. Nos ajuda a viver para a tua glória. Nos ajuda a viver de uma forma que agrada ao Senhor. Nos ajuda a viver a felicidade que há em Cristo, sendo bem-aventurados. E nos ajuda, Senhor Deus, a brilhar. Nos ajuda, Senhor, a ser sal para esse mundo, a ter coragem para se posicionar, para dizer não, para proclamar o Evangelho, porque esse é o nosso chamado, Senhor. Em nome de Jesus, nos auxilia, nos dá graça e nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.